Inicialmente, eu queria agradecer a todos vocês pela presença, tá? Essa é a nossa primeira reunião aqui do ano dos comitês locais de internacionalização. Eu espero que todos estejam bem, que estejam conseguindo suportar essa loucura pela qual a gente está passando, e desejo que ela que ela se resolva o mais rapidamente possível, e que o sofrimento não tenha sido tão grande para todos, tá? A gente está começando uma nova gestão. Essa nova gestão, eu fui convidado a continuar na assessoria de relações externas, dentro os que já faziam parte há mais tempo dos comitês locais de internacionalização sabem que a gente tem uma estrutura de internacionalização composta de um comitê superior, um comitê executivo e 2 comitês locais, e nós gostaríamos muito de retomar uma relação bem mais próxima com esse comitê local. A gente vai definir, ao final da aula, qual é o prazo que envolve essa nova essa regularidade das reuniões. Tá? O grande objetivo de hoje é conversar com vocês um pouquinho sobre o que nós imaginamos e quais são as linhas diretrizes para essa nova gestão. Tá? Certamente, uma delas passa pela contribuição do print. Tá? Então, a gente vai continuar a contribuir com as ações que estão sendo desenvolvidas no print, mas a principal razão é a gente falar do movimento que nós gostaríamos muito de implementar, voltado à internacionalização em casa, que são ações de internacionalização que podem ser desenvolvidas para a internacionalização das nossas unidades, dos nossos professores, dos nossos estudantes, sem que exista uma viagem, sem que exista uma mobilidade física envolvida com essa ação. Tá? Logicamente, isso faz muito sentido atualmente em função da pandemia, mas o que eu queria dizer para vocês é que ela não é uma resposta à pandemia. Ela principalmente vai se dar a partir da discussão do programa Brave, da questão do intercâmbio, e a gente vai falar rapidamente da mobilidade virtual, que são coisas que aqueles que estão envolvidos vão ver que elas já existiam antes, a gente já estava trabalhando. Então, nós havíamos decidido que a gente, nessa nova gestão, a gente iria aumentar a importância dessa questão do intercâmbio virtual, e essa vai ser a temática principal dessa reunião de hoje. Tá? Antes de começar, eu fico bastante feliz que eu vejo aqui que a gente tem 207 participantes. Logicamente, não vai dar para cada um deles se apresentar, senão a gente passa a noite inteira aqui, cada um falando seu nome, mas eu gostaria de pedir aos professores, às professoras Ana Cristina Biondo Salomão e Guilherme de Paula Nogueira, que são os 2 novos assessores que vão trabalhar com a gente aqui na Arex, e também ao Vinícius Paulino de Carvalho Babi, que é um funcionário novo que foi deslocado aqui para a Arex, que eles se apresentassem bastante rapidamente e a gente passa, então, a apresentação da professora Ana Cristina sobre essa questão da mobilidade. Antes disso, eu só vou falar uma coisa bastante rápida. A gente tem na sala também representantes da ProPG e da Prograde, porque a gente imagina que essa ação ela não é uma ação exclusiva da Arex. E também o Maltemp aqui do IEC3, porque a gente imagina que essa ação é uma ação integrada, ela é uma ação conjunta de diferentes setores da universidade. Tá? Então, a gente tem a presença desses representantes das pró-reitorias aqui na sala. Isso dito, eu passo a palavra, então, à professora Ana Cristina. Obrigada, Celso. Uma boa tarde a todos. Eu fico muito feliz em poder estar aqui apresentar o Brave hoje para vocês. Sou da FCELAR e agora estou atuando junto com o professor Celso como assessora da Arex. E
Já tenho trabalhado com o Brave, como vou mostrar para vocês, desde 2018. Muitas das pessoas que estão nessa reunião já conheço, algumas inclusive já realizaram atividades, né? Então acho que isso vai ser positivo também para ajudar na nossa discussão. E agradeço a presença virtual de todos aqui hoje. Guilherme? Boa tarde a todos. Eu sou da FMVA Araçatuba, da veterinária, e agora estou com o Celso lá, cuidando mais da parte de internacionalização e projetos. Bem-vindos e vamos trabalhar. Boa tarde a todos. Eu sou do Instituto de Química de Araraquara. Sou prata da casa, sou graduado em Administração Pública pela FCELAR também. E estou trabalhando diretamente no programa Brave, junto com a professora Ana, os professores Celso e Guilherme. Queria agradecer a presença de todos. E fico à disposição para quaisquer dúvidas que possam surgir após a reunião. Obrigado, Vinícius. Ana, vamos começar. É uma apresentação breve e depois a gente abre para a discussão, basicamente sobre o Brave, mas nós estamos aqui para discutir qualquer assunto, qualquer conversa, para retomar essa conversa da AREX com os comitês locais, tá? Vocês estão vendo a minha apresentação já? Acredito que sim. 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 Sim? Obrigada. Perfeito. Então, eu começo pelo conceito, né, de intercâmbio virtual. Na verdade, pelo nome. Nosso nome, né, o nome do nosso programa Brave, Brazilian Virtual Exchange, traz essa expressão, né, Virtual Exchange, que a gente está traduzindo como intercâmbio virtual. Na fala do Celso agora no início, ele falou também em mobilidade virtual, e isso é uma das questões que nós vamos trabalhar aqui para mostrar a diferença entre esses dois conceitos. O Brave, como vocês já devem ter ouvido falar, né, por meio das notas que a gente manda, né, de divulgação, alguns já participaram, ele é um programa que busca incentivar a colaboração entre alunos, entre professores, né, e seus respectivos alunos. Então, nesse slide, eu coloco para vocês, primeiramente, para a gente enfatizar a tradução de Virtual Exchange, que a gente está usando no Brave, com intercâmbio virtual, que é diferente da mobilidade virtual, que eu vou explicar depois, mas a ideia de intercâmbio virtual, ela está descrita nessa figura que a gente traz, que seria a colaboração entre dois professores e os seus alunos em uma disciplina, sua respectiva disciplina de graduação ou de pós-graduação. Nós, professores, estamos ou estávamos mais acostumados com colaborações com outros professores, uma colaboração geralmente de professor com professor, né, ou um professor que vai dar uma aula, dar uma palestra na aula de um outro professor, faz uma participação na aula de um outro professor, mas a ideia de intercâmbio virtual, ela vai além disso. Essa é uma ideia em que a gente precisa ter alunos dos professores, de ambos os professores, né, trabalhando colaborativamente. A princípio, várias questões devem ter surgido na cabeça de vocês, mas como que eu vou colocar meus alunos para trabalhar, né, com outros alunos? Então, eu vou fazer um passo a passo aqui de todas as implicações, né, que a gente tem no intercâmbio virtual, de todos os elementos, e também de tudo que a gente tem que considerar para colocar isso em prática. A gente está trabalhando esse conceito de intercâmbio virtual para internacionalização, né, para colaboração com instituições de ensino superior no exterior, mas também podemos pensar nisso para colaborações entre instituições nacionais, né, aqui também no Brasil. O Brave, até hoje, as colaborações que ocorreram foram com instituições de ensino no exterior. Então, a ideia é que esses professores que tenham disciplinas afins, ou disciplinas muito parecidas, né, elas não precisam ser totalmente parecidas, mas elas precisam ter uma temática que as reúna, esses professores vão achar, então, essa temática em comum e vão propor atividades para os alunos para que eles possam resolver essas atividades em grupos. Geralmente, a gente faz grupos mesclados de alunos brasileiros com alunos estrangeiros, e a gente tem que lidar com várias questões, escolher uma língua de comunicação entre esses alunos, pensar qual que é o nível dos meus alunos aqui no Brasil, porque geralmente essa língua vai ser o inglês ou o espanhol,
que tipo de ajuda nós vamos precisar a esses alunos para que eles consigam realizar as atividades. As atividades, elas não vão ocorrer por um semestre todo, mesmo porque os nossos calendários acadêmicos não batem, geralmente, né, principalmente com o hemisfério norte. Aqui, com países da América do Sul, a gente tem os calendários acadêmicos um pouco mais parecidos. Mas como é que a gente propõe, então, que isso aconteça? Que essas colaborações ocorram durante, no mínimo, 4 semanas, né, que durem de 4 a 10 semanas, se for possível um pouco mais, tudo bem, mas o que a gente tem visto ocorrer geralmente 4, 5, 6 semanas, que é um período em que a gente consegue alinhar esses calendários, né. Geralmente a gente propõe que essas atividades sejam atividades de resolução de problemas, para que a gente possa trabalhar com uma ideia de colaboração entre esses alunos para desenvolver competências também interculturais, para eles conhecerem uma outra cultura, entenderem como se pensa nessa outra cultura, né, olhar para o mundo de uma forma global e também local, essa comparação, né, com o outro, o que eu faço aqui, o que eu estudo, como que eu olho para esse conteúdo na perspectiva do meu curso, quem é esse outro, onde ele vive, né, tanto em termos de país quanto em termos da localização exata ali de onde ele está. Né, o que eu sei sobre esse país, o que esse outro pode me contar sobre o país dele. Então, é uma ideia de que a gente extrapole a visão do conteúdo somente e pense também nessa formação humanística do aluno, essa formação intercultural dos nossos alunos. Essa é a ideia de intercâmbio virtual. No próximo slide eu ainda vou falar um pouco mais sobre isso, mostrar um pouco mais detalhadamente. Mas antes de ir para lá, vou falar para vocês o que é a mobilidade virtual. E a gente não vai ficar muito nesse assunto, mas acho que é importante a gente colocar. A mobilidade virtual, ela é uma modalidade que ela apareceu muito mais agora no momento da pandemia, que são os nossos alunos poderem fazer disciplinas em instituições no exterior, ou alunos de instituições do interior poderem participar de disciplinas aqui da Unesp. Então, nós já tivemos editais, como o edital do CONAREC, o edital da UGM, em que alunos foram selecionados para fazer uma disciplina. Então, um aluno fazendo uma disciplina lá de um professor no exterior, ele vai e faz a disciplina, depois ele aproveita o crédito aqui, né? Então, essa situação. Ou o aluno do exterior vindo para cá, em professores que abriram suas disciplinas para alunos do exterior se matricularem. Isso é mobilidade virtual, isso é uma outra coisa. Então, esse aluno vai interagir ali com o professor da outra instituição e com os alunos que estão lá nessa classe, nessa turma da qual ele vai participar. É diferente da ideia do intercâmbio virtual. A gente quer esclarecer isso, porque a gente tem essas duas modalidades agora, e vocês vão receber muitos e-mails, né, de oportunidades nessas duas modalidades. Então, é importante que seja esclarecido. E há também resoluções sobre intercâmbio virtual, sobre mobilidade virtual, que estão lá no nosso site do Brave, que o Vinícius colocou aqui no chat. Então, depois vocês podem também ler essas resoluções para terem mais informações sobre o que constitui cada uma dessas modalidades. Mas a que a gente vai enfocar hoje aqui na nossa reunião é a de intercâmbio virtual, né? Então, eu passo para o meu próximo slide, para tentar destrinchar um pouco como é que ocorre esse intercâmbio virtual, então. Então, eu tenho um curso A, de um lado, aqui o curso da Unesp, por exemplo, né, uma disciplina, ou, na verdade, um curso, né, um curso de graduação em letras, como é o curso no qual eu estou inserida. Na outra instituição, eu tenho o curso X, pode ser um curso de letras, pode ser um curso parecido, pode ser um curso diferente, porque há também a intenção de se fomentar a interdisciplinaridade nesse tipo de projeto, né? Então, pode ser um curso de outra coisa, de filosofia, do outro lado, e a gente acha uma temática em comum em que a gente gostaria, né, de conversar. Ou um curso de formação de professores, mas não exatamente da mesma língua que eu trabalho aqui, né, então, a gente pode abrir isso, né, para questões interdisciplinares, como eu já disse. Então, a gente tem duas instituições, né, a Unesp, aqui do lado esquerdo, por exemplo, no B, e uma outra instituição de ensino no Brasil, no exterior, com a qual a gente vai trabalhar. O idioma que as pessoas falam não necessariamente é o mesmo, então a gente vai ter que escolher um idioma de comunicação. Geralmente esse idioma tem sido inglês, né, inglês como língua franca, e temos usado também nas colaborações agora, que começaram a surgir em maior quantidade com países hispanohablantes, também temos usado o espanhol e também o portunhol. Né? Então, assim, essas coisas estão... Acho que a comunicação, a importância da gente olhar, né, para a língua
como algo pragmático, a comunicação acontecendo realmente entre os nossos alunos. As disciplinas podem ser iguais ou não, como eu disse para vocês. O importante é que os professores achem um ponto de encontro, ali, um ponto em comum na disciplina em que eles queiram colaborar, e que eles realizem, então, um planejamento e um desenho dessas atividades em conjunto. Quanto tempo isso vai durar? Né? Que conteúdos exatamente de aprendizagem nós vamos explorar? Que ferramentas nós vamos usar? Né? Que ferramentas vão ser usadas na internet? Né? Vamos usar comunicação síncrona, assíncrona? Tem que haver um estudo das possibilidades do contexto. Geralmente, a maneira como eu tenho trabalhado é fazer uma apresentação entre os professores, né, quando a gente descobre os professores que podem realizar uma parceria em conjunto, apresentar esses professores numa reunião, explorar essas possibilidades, pensar nos calendários, né, como é que a gente pode fazer para a gente fazer modificações, até se for necessário, né, para a gente poder ter interações síncronas, como essa que nós estamos fazendo aqui, ou não vai ser possível fazer interação síncrona, porque ninguém pode mudar de horário, então, vamos pensar em atividades assíncronas para os alunos. Mas o importante é pensar, então, em atividades que sejam realizadas em conjunto, em grupos, né, principalmente atividades voltadas à resolução de problemas, e também atividades voltadas a se resolver problemas do mundo atual. Então, a gente pensa que os objetivos sustentáveis da ONU são um bom guia para se pensar, né, numa matriz, né, para guiar essa colaboração. E aí, acho que é uma coisa importante de se dizer, ocorre essa colaboração entre os alunos, eles fazem as discussões, o projeto apresentam, geralmente, um resultado final, é importante, então, um produto, um vídeo que eles possam produzir em conjunto, né, um relatório sobre as atividades que eles realizaram, há várias formas que as pessoas já realizaram ações no Brave. Mas os créditos, eles são atribuídos, continuam valendo cada um no seu curso, né, o aluno ele vai receber a nota pela participação dele dentro do curso dele. Os professores vão decidir se eles vão avaliar os alunos em conjunto ou não, ou se cada professor vai avaliar o seu aluno, mas a disciplina não há uma mudança, não há uma atribuição de créditos para outra universidade. Ele continua fazendo o curso que ele fazia, né, do mesmo modo que ele fazia, e na resolução, se vocês forem ler a resolução de intercâmbio virtual, vocês vão ver que a nossa intenção é atribuir um código a essa disciplina que tem intercâmbio virtual, para que apareça no histórico do aluno, no histórico escolar do aluno, que ele realizou essa atividade de intercâmbio virtual, que é uma atividade de internacionalização em casa. Acho que isso é bem importante para o aluno também, além da experiência que ele vai adquirir participando desse tipo de projeto, ele vai também ter uma comprovação ali. O que a gente faz hoje em dia é fornecer certificado, não certificado que é emitido pelas pró-reitorias, pela Prograde, por exemplo, emite um certificado falando que o aluno participou, e também um certificado assinado pelos professores das duas instituições, né, falando que esse aluno realizou esse intercâmbio. Mas a gente acha também importante que isso apareça no histórico escolar deste aluno. Então, estamos trabalhando nesse sentido. Bom, por que a gente deve se propor, né, realizar um intercâmbio virtual? Acho que essa conexão, como o Celso também já disse, né, essa ideia não é nova, não surgiu por causa da pandemia. Vou mostrar para vocês no próximo slide, inclusive, que a Unesp tem bastante experiência na área de intercâmbio virtual, de longa data, com projeto já de longa data. Mas eu acho que esse momento da pandemia trouxe um entendimento ainda maior dos professores que a gente pode buscar novas formas de interação com os nossos alunos, né, nesse momento que a gente está vivendo e está experimentando outras ferramentas, outras formas de interação pela internet. Então, acho que esse conectar também com pessoas em diferentes partes do mundo, ele é possível, né, e ele é desejável para desenvolver essas competências interculturais dos nossos alunos, né, e dar essa oportunidade para que eles desenvolvam também habilidades, como eu falei aqui, de empregabilidade, como uma competência digital, né? Porque muitas vezes o aluno, ele sabe usar essas ferramentas da internet, mas não necessariamente para realizar um trabalho em conjunto, né? É diferente você pensar aquilo que você vai precisar, as habilidades que você vai precisar colocar ali em prática para realizar um trabalho em conjunto, né? Como é que a gente faz? Será que dividir em papéis? Então, você vai ter um aluno que vai ser o líder, um aluno que vai ser aquele que se comunica com o outro da universidade de lá. Tudo isso é muito aberto à negociação entre os professores
e as necessidades do contexto de cada professor, porque isso também vai depender do número de alunos que cada professor tem, né, essa língua que se escolheu para os alunos comunicarem, quantos grupos vão ser formados, como os grupos vão ser formados, que atividades eles vão fazer, como eles vão entregar. Então, há uma série de decisões que precisam ser tomadas em conjunto, avaliando cada contexto, né, e tentando fomentar essas habilidades, né, para os alunos desenvolverem, inclusive uma habilidade de se comunicar em língua estrangeira. Eu acho que a gente tem habilidades que a gente muitas vezes desconhece, as pessoas pensam, né, assim, mas é difícil falar uma língua estrangeira, mas você precisa se colocar no jogo ali para você aprender a jogar, né, então, assim, se colocar para falar essa língua estrangeira e com apoio, nós temos algumas estratégias de apoio, né, para essa comunicação. Conhecimento de mídia, capacidade de trabalhar em um contexto cultural diversificado, trabalho em equipe, até formação de networking para esses alunos, que eles estão, né, se graduando e vão conhecendo pessoas de outros lugares e formando redes, né, de amizades e possíveis redes que podem ajudá-los profissionalmente no futuro. Como eu disse para vocês, a Unesp já tem um histórico com intercâmbio virtual. Não sei se todos conhecem o projeto Teletandem Brasil, é um projeto de 2006 da Unesp, do professor João Teles, da Unesp de Assis. E nessa época a gente chamava o intercâmbio virtual de telecolaboração, então vocês podem ouvir, principalmente porque ele é voltado para o ensino de línguas, né? Na área de ensino de línguas, a telecolaboração é algo que já existe há muito tempo, né? Quando se começou a ficar mais disponível essas ferramentas, né, do MSN lá atrás, então a gente já começou a pensar em como colocar os nossos alunos para falarem essa língua estrangeira. E aí surgiu o projeto Teletandem, que existe, começou em Assis, em Rio Preto, né, em Araraquara também, no campus do qual faço parte, e também em Bauru nós tivemos algumas ações que eu coordenei. Então, nesse projeto, os nossos alunos da Unesp conversam com alunos de universidades no exterior, né? Nos Estados Unidos, tivemos na Itália, na Alemanha, em vários países, então eles conversam por 1 hora. Durante meia hora, eles conversam em português, porque esses alunos do exterior estão aprendendo português. E durante a outra meia hora, eles conversam em inglês, por exemplo, com alunos dos Estados Unidos, para que o nosso aluno possa praticar o inglês. Então, esse projeto é um projeto desde 2006, que já funciona muito bem, tem prática, tem pesquisa, e ele abriu o caminho também para o Brave, porque a ideia do Brave foi justamente a gente ampliar o intercâmbio virtual para qualquer disciplina de graduação e de pós-graduação, mas não enfocando o ensino e aprendizagem de línguas, mas sim enfocando esse desenvolvimento da competência intercultural dos alunos, né? Do uso linguístico, sim, mas da discussão sobre os conteúdos que eles estão aprendendo, da discussão sobre questões da ordem mundial, né, e para que eles possam, então, intercambiar ideias e desenvolver essa competência intercultural. A FATEC tem algo parecido, né, acho que é legal a gente citar, a FATEC tem um programa que se chama Projetos Colaborativos Internacionais, que eles fazem desde 2012, em várias disciplinas, e também a isso, né, foi uma das coisas que ajudou a pensar nesse grande projeto Brave, que, na verdade, não é um projeto da Unesp, é que a Unesp é pioneira nele, né, a Unesp, a Federal de Pernambuco e o Centro Paula Souza são pioneiros para o Brave, mas o Brave, na verdade, pertence à FAUBAI, né, a FAUBAI é a Associação Brasileira de Educação Internacional, uma associação que foi fundada pelo Celso, que auxilia a organização, né, da internacionalização do ensino superior no Brasil. Então, qualquer universidade no Brasil pode ter um Brave. Então, as várias universidades, inclusive, se organizando para lançar programas de intercâmbio virtual, como o Brave, né, tem nos contactado para conhecer o nosso programa, e a Unesp, desde 2007, que já fez o seu planejamento, e já temos, então, vejam que é pré-pandemia, né, como o próprio Celso já tinha falado, nós já realizamos vários webinários para difundir a ideia do Brave, principalmente no ano passado, né, para outras universidades no Brasil. Ainda é importante frisar que esse nome, né, Virtual Exchange, ele é um nome que tem sido usado amplamente no mundo, mas às vezes as instituições, elas têm nomes específicos, assim como a gente chama Brave aqui na Unesp e no Brasil, né, em outros lugares, há outros nomes, o mais conhecido é COIL. Talvez muitos de vocês se lembrem, houve umas reuniões, alguns anos atrás, né, se tratando sobre intercâmbio virtual, sobre esse nome de COIL. E às vezes, acho que até pouco tempo, hoje as pessoas não chamam mais de COIL, mas alguns anos atrás, quando eu ia falar sobre o programa, eu falava o Brave, o COIL, aí a pessoa falava, né? Então, acho que alguns de vocês podem se lembrar que esse na verdade, é um projeto da SUNY, da State University of New York, que é muito conhecido no mundo,
né? Ele foi um dos pioneiros no mundo de intercâmbio virtual. E até hoje eles têm o SUNY Coil Center, que nos auxilia muito, nos auxiliou, né, no nosso programa aqui. Até hoje, quando eu mando eu mando para vocês boletins com divulgação de pessoas procurando parcerias, muitas vezes esses boletins são fornecidos pelo Coil Center, porque eles são um hub, assim, no mundo das pessoas que procuram parcerias para esse tipo de atividade. A DePaul University também tem tido um papel muito forte nos Estados Unidos para liderar um programa que eles chamam de Global Learning Experience, que é um programa de intercâmbio virtual, o Global Classroom da Drexel, a Tec de Monterrey também agora está liderando, né, os programas no México, eles também chamam de Global Classroom. E na Europa, eles têm também, já de longa data, esse grande projeto que é o Uni Collaboration, que envolve várias instituições europeias, né, que começou também com professores no ensino de línguas, né, e hoje abriu também isso para se entender o intercâmbio virtual voltado a várias diferentes disciplinas. Bom, o que a gente sugere, né, para se fazer um intercâmbio virtual? A gente sugere fases, né, que os alunos vão se encontrar ali durante 4, 5, 6 semanas. Então, a princípio, você precisa de um quebra-gelo, você precisa que os alunos se apresentem, né, que eles se sintam à vontade para conversar, saber quem é esse outro. Depois, um momento, uma atividade de exploração de elementos interculturais, para que eles conheçam e compartilhem sobre suas culturas. Uma tarefa principal, que pode ser de uma semana, pode se dividir aí em várias semanas, vai depender do planejamento dos professores, a apresentação dos resultados pelos grupos, né, e depois uma reflexão ou avaliação, para a gente ver o que os alunos aprenderam, como essa experiência foi positiva ou não, e para se planejar as próximas experiências. Eu coloquei ali em cima os objetivos do desenvolvimento sustentável, que, como eu disse, eles podem nos guiar para encontrar, né, essas problemáticas que a gente quer endereçar ou enfocar nas atividades que a gente vai preparar. Eu vou mostrar rapidamente para vocês algumas das disciplinas que já foram realizadas, né, várias disciplinas já foram realizadas. Eu selecionei algumas que têm características diferentes, inclusive vi que tem alguns professores aqui que já participaram do Brave, depois eles também podem falar alguma coisa, se eles quiserem, né. Então, uma das primeiras disciplinas foi oferecida na medicina, em Botucatu, pela professora Silk, Interação com uma Universidade na Inglaterra, e eles conseguiram colocar essa disciplina no mesmo horário, né, considerando fuso horários, é claro, no mesmo dia e horário, aqui e lá. Então, vejam pela foto que eles conseguiram fazer interações síncronas, né. Eles tinham interações síncronas e também os alunos estavam divididos em grupos. Então, os professores apresentaram, nesse caso, um caso clínico de doença viral, para os alunos aqui e lá, né, a língua de comunicação era o inglês. Os professores ajudaram também com termos específicos, né, em relação ao que eles estavam ensinando, apresentaram isso, dividiram os alunos em grupos e pediram para que esses grupos, durante a semana, conversassem sobre que doença poderia ser, né. E aí, durante as interações síncronas, eles discutiam os resultados que os grupos chegavam. E uma coisa interessante que a professora nos relatou foi que assim, as doenças que eles imaginaram, né, isso foi em 2018, as doenças que eles imaginaram pelo caso clínico, e no Brasil e na Inglaterra eram doenças diferentes, porque os mesmos sintomas aqui, eles pensavam em Zika, né, eles pensavam em dengue, né, e lá na Inglaterra se pensava em outras doenças. Então, foi muito importante também desse ponto de vista intercultural, essa relação, né, construída aí entre alunos e professores. Nessa disciplina, Introduction to Robotics, ela foi uma disciplina eletiva. Nesse caso aqui, o professor, ele criou uma disciplina especificamente para fazer o Brave. Isso não é mandatório, né, assim, não é uma coisa obrigatória, mas isso pode acontecer também, né. Então, essa disciplina, ela durou, acho que 14 ou 15 semanas, eles conseguiram fazer uma disciplina bem longa. Era uma disciplina entre o Brasil, Guaratinguetá, e uma universidade nos Estados Unidos, a DePaul, e os alunos, eles montavam esses robôs, eles estavam divididos em equipes, e eles montavam os robôs e eles realizavam competições entre os robôs das equipes, né? Então, eles tiveram todo esse planejamento para se aprender a montar os robôs, tudo mais, montar e realizar, e pensar, né, sobre o que eles estavam realizando ali em conjunto e fazer essas competições. Nesse caso, também, ele optou por ser eletiva porque ele queria escolher o horário da disciplina para bater com o horário lá dos Estados Unidos. Mas, como eu disse para vocês, se não for possível fazer as aulas no mesmo horário, isso não é um impedimento,
né? Então, eu coloco aqui a disciplina do professor Odair, eu acho que eu vi o Odair aqui presente na reunião. Odair, se eu falar alguma coisa errada sobre a sua disciplina, você me corrija, né? O professor Odair e a professora Christie, nos Estados Unidos, criaram essa disciplina enfocando, né, a questão da ecologia e da botânica, e fizeram um contraste entre o Brasil, né, e os Estados Unidos, e as respectivas estações do ano. Os alunos foram divididos em grupos, e esses grupos, cada grupo era responsável por uma estação do ano, e eles tinham que comparar, eles trocaram fotos, compararam, né, a questão, vocês podem ver as fotos aqui, esse é o calendário que eles criaram ao final. Interessante que essa disciplina, ela tinha um produto final, que seria a criação desse calendário, na qual se comparasse, né, então, as estações do ano e a ecologia, né, a vegetação nesses dois países. Esse foi um calendário bilíngue, inclusive, que eles fizeram, o calendário foi publicado, né, em 2019, e acho que é importante a gente pensar, nesse caso, os alunos trabalhavam em grupos, né, os grupos se comunicavam a seu tempo, a professora Odair e a professora Christie iam gerenciando o grupo a partir das suas aulas, os grupos, né, as atividades dos grupos a partir das suas aulas, separadamente. Aqui é um caso de uma disciplina da Unesp de Bauru. No curso, o curso se chamava Práticas Pedagógicas Inclusivas aqui e nos Estados Unidos, foi uma super coincidência, né? Então, eles eram muito parecido sobre educação inclusiva, e as professoras, elas não tinham como fazer encontros síncronos. Então, elas já realizaram 3 vezes essa parceria. Estou mostrando para vocês os dados da primeira vez. Elas fizeram um grupo de Facebook, foi lá em 2018, os alunos ainda usavam o Facebook, né? Agora parece que os jovens não usam mais. Então, eles fizeram um grupo de Facebook fechado, em que eles colocaram todos os alunos. Aí, todos os alunos se apresentaram, gravaram vídeos, comentaram os vídeos uns dos outros, né? Isso é uma estratégia boa também, quando os alunos não dominam muito inglês, porque uma gravação de vídeo é mais fácil do que uma conversa síncrona, né? Então, os alunos gravaram vídeos, se apresentaram, aí elas dividiram os alunos em grupos, e os alunos, eles tinham tarefas, né? Então, eles tinham tarefas que eles tinham que assistir vídeos e fazer uma análise, né? Vejam que nós estamos falando aqui sobre educação inclusiva. Então, questões de problemas visuais, problemas auditivos, né? Deficiências visuais, auditivas, físicas. Os grupos tinham que estudar esse material que as professoras forneciam, discutir e apresentar lá no grupo de Facebook os seus resultados, né, os resultados das suas discussões, em forma de um pequeno vídeo também. E isso era discutido por todos. Então, foi bem interativo dentro desse grupo de Facebook, e essa figura que eu coloco ao lado é um print de tela que eu tirei uma vez, porque eu participava desse grupo de Facebook, eu acompanho geralmente, né, a realização das atividades. Isso aqui é um grupo de alunas que estava trabalhando no Skype, separadamente. Vejam, elas decidiram usar o Skype para se comunicar, para, né, fazer a tarefa que foi proposta, e elas tiraram um print da tela que elas estavam e colocaram lá no grupo falando que estavam adorando, né, trabalhar. Então, achei super legal isso, e os alunos se organizam, foi uma auto-organização, realmente. Os que quiseram trabalhar por Skype trabalharam, e outros trabalharam de diferentes modos. Hoje, o que eu tenho visto muitos alunos fazerem, é claro, grupo de WhatsApp, né. Até agora, foram realizadas as interações em inglês. E, nesse caso aqui, com a Tec de Monterrey, foi uma colaboração de um professor da Unesp São José do Rio Preto, numa disciplina da área de pedagogia, né, com uma disciplina também da mesma área, em espanhol, eles usaram em espanhol. Nesse caso, foi criado esse site, né, eles criaram, um site no Google, para colaboração, que tinha todas as informações para os alunos, né. Então, você tinha aqui os objetivos da colaboração, as atividades que foram propostas. Eles também não podiam se encontrar de modo síncrono, os alunos gravaram vídeos e colocaram em um Padlet. Eu tenho uma foto do Padlet no próximo slide, eu mostro para vocês. Então, os alunos foram divididos em grupos e gravaram vídeos para se apresentar. Depois disso, eles tinham que assistir documentários, vou até mostrar para vocês. Olha, esse aqui é o Padlet, né? Então, tinha as equipes, os alunos gravaram vídeos, se apresentaram, os alunos depois comentavam, né, os vídeos uns dos outros para se conhecerem. O legal é que eles conheciam a pessoa do grupo deles e as outras pessoas que estavam também, que faziam parte do projeto. E depois, na segunda etapa, eles tinham que assistir documentários, um do México e o outro do Brasil, e os professores deram uma lista de atividades que eles tinham que fazer, discussões, né, sobre a realidade do México, a realidade do Brasil, apresentar soluções para aquilo, né, e depois eles entregaram um relatório para os professores, um relatório conjunto, e também teve uma atividade final de reflexão, que também foi um vídeo gravado no Padlet. Isso durou
4, 5 semanas. Foi feito no ano passado, eles vão começar de novo agora em abril, vão fazer novamente, né, com uma outra turma. Isso é interessante, uma vez planejado isso, né, você aplicar isso novamente numa próxima disciplina fica muito mais fácil, porque você já tem toda essa ideia da colaboração, todas essas ferramentas e tudo isso preparado, e claro que você vai ver o que precisa ser modificado e adequado e tudo mais, mas é algo que pode ser implementado e deve ser implementado mais de uma vez, né, nas nossas disciplinas todo ano. Bom, as ações que estão previstas no PDI para 2021, né, para o Brave, incluem esses 6 itens que eu coloco aqui para vocês. Então, há um fomento para que o Brave realmente seja expandido, né, para que a gente consiga implementar essas ações para os nossos alunos, oferecer essa oportunidade, né, para o maior número de alunos possível. Então, isso vai incluir a participação de professores, pagamento, né, para os professores em cursos online. Há cursos online que são oferecidos por instituições, né, como o COIL Center, como a própria DePaul, GLE, o pagamento de participação de professores nesses treinamentos, nesses cursos, né, para se aprender como fazer um intercâmbio virtual. Mas isso não quer dizer que você não possa fazer intercâmbio virtual sem participar de um treinamento desse. Muitos dos professores que realizaram não fizeram treinamento. Só quero deixar claro que, claro, nós vamos dar um apoio para aqueles que quiserem e precisarem, mas é possível também realizar somente com o apoio que eu vou dar, que o nosso designer instrucional, que nós vamos contratar, também vai dar. E tem sido realizado dessa forma, e a gente também vai continuar, então, com esses 2 métodos. Compra de licenças das ferramentas que forem necessárias. Às vezes os professores querem usar alguma coisa específica, né, que é necessário para aquela colaboração. Eu preciso desse aplicativo, então, né, esse dinheiro também está previsto para se comprar licença de alguma coisa que seja necessária. Para realizar a colaboração, a inscrição de até 20 professores que têm oferecido essas disciplinas para participar em conferências, né, por exemplo, o IVEC é International Virtual Exchange Conference, se vocês puserem, né, IVEC Conference no Google, vocês vão ver que essa é a maior conferência de intercâmbio virtual realizada no mundo, e é uma conferência muito importante para a gente conhecer as propostas, o que vem sendo feito, né, em outras universidades, e realizar aproximações também. Então, os professores, alguns dos nossos professores que já realizaram, já até se inscreveram, né, nessa conferência. Também a ideia de fazer uma sessão híbrida de treinamento, assim que a pandemia nos permitir, né, nos encontrarmos pessoalmente, também para os professores, para prepararem uma disciplina, para, né, assim, a gente pensar uma disciplina que pode ser proposta para esse professor do exterior, então, para os professores sentirem, porque é claro que na hora que você vai preparar, você tem que preparar em conjunto, mas algumas das ideias podem ser pensadas antecipadamente, considerando o seu contexto. E aí, quando você vai conversar com esse professor, você já tem algumas ideias que vão ser negociadas ali para que vocês consigam chegar a um planejamento em comum, né, para essas atividades. Também há alguns sites hoje em dia que viabilizam parcerias, né, nós temos usado vários modelos de formação de parcerias. Eu acredito que vocês devam receber e-mails que eu mando regularmente, com listas, né, que eu recebo de coordenadores de intercâmbio virtual de várias universidades, falando dos professores, o que os professores seus professores gostariam de realizar nas suas aulas. Então, eu mando, geralmente os professores entram em contato comigo, eu faço uma reunião, apresento os professores, e é desse modo que a gente tem caminhado. A gente tem também a lista da Unesp, muitos professores preenchem o cadastro, né, lá no nosso site tem um link de cadastro, para você falar o que você gostaria de oferecer na sua disciplina, né, qual é a área, qual o nome da sua disciplina, dá algumas informações, e geralmente eu mando também essa nossa lista para o exterior, para ver se algum professor tem interesse, mas há sites hoje em dia que tem um serviço, né, essas questões de pareamento, que o próprio professor vai analisando ali os currículos das pessoas interessadas e pode fazer esses contatos. E, como eu disse, uma contratação de um profissional para nos ajudar, né, um designer educacional, para nos ajudar, desculpa, gente, para nos ajudar a fazer, né, a fazer esse planejamento em conjunto, ver quais são as melhores ferramentas, como que a gente pode desenhar essa colaboração. Esse é o site. Como eu disse para vocês, vocês vão encontrar várias informações. Aqui no Sobre tem 3 ícones importantes para se conhecer mais sobre o Brave, as resoluções, tem um curso assíncrono, aqui um link para um curso assíncrono de COIL que vocês podem fazer, demora 1 ou 2 horas para ver
os conteúdos, né, do Coil Center, interessante também para conhecer mais sobre o que eles veem, né, de como é o intercâmbio virtual. Aqui no Parcerias vocês encontram o link para colocar a proposta de vocês, o que vocês procuram, né, o que vocês oferecem, qual a disciplina, quais são as áreas de interesse, que língua você gostaria, né, espanhol, inglês, alguma outra língua, né, assim, você tem que pensar também, a língua de comunicação sua com o professor pode ser uma e aí entre os alunos pode ser outra, mas geralmente a gente acaba ficando no inglês e no espanhol, né, mas pode até ser que você converse com o professor em francês, mas depois os alunos vão fazer as atividades utilizando o inglês. Então, isso vai depender quem é esse professor, que língua se fala lá no país dele, né? Então, são várias coisas que a gente precisa se inteirar para tomar essas decisões. E um e-mail de contato, se vocês precisarem falar comigo. E aí eu abro para a nossa discussão, né? A gente já colocou aqui algumas perguntas que a gente joga para vocês. Primeiro, se vocês têm dúvidas ou perguntas, peço desculpa se eu falei um pouco rápido, mas é para a gente ter esse tempo para conversar, né? Queria saber como é que vocês veem a inserção do Brave nos cursos de graduação e pós-graduação, nas unidades de vocês. Esses cursos que eu falei todos, que eu mostrei os exemplos, foram cursos de graduação, mas nós tivemos também disciplinas realizadas na pós-graduação, né? Uma disciplina de Química do professor Leonardo Fraceto, há uma disciplina da pós-graduação na área da pedagogia também, que está sendo planejada com a Colômbia, tem a minha disciplina, né, o Three Continents, que eu realizo já há 4 anos, que é com uma parceira de Taiwan e uma da França, então, assim, temos também disciplinas na pós-graduação. E queria saber de vocês também, como que a gente pode informar melhor os docentes sobre o Brave, né? Será que os docentes sabem sobre o Brave? O que eles precisam saber mais para entender? Nós temos o site agora com várias informações, né? E queremos saber de vocês como informar melhor sobre docentes, sobre parcerias, como identificar esses professores que têm interesse em iniciar parcerias, como que a gente pode melhorar a comunicação, né, do modo que já tem sido feito até agora, como que a gente pode incrementar isso. Dessa reunião, nós vamos enviar os slides para vocês, o link da gravação, e também um formulário com questões, um formulário de follow-up, né? Então, mesmo que todos não possam falar, tem bastante gente hoje aqui na reunião, vai ter um questionário no qual vocês vão poder colocar também as dúvidas de vocês depois, para a gente manter esse contato, né, e pensar nos próximos passos. É isso. Ana, eu vou falar uma coisa, recarrega a apresentação, eu incluí um outro slide que eu queria que mostrasse. Eu queria, antes de abrir as perguntas, dar alguns números, tá? A gente tem hoje quase 700 alunos que já se envolveram de alguma forma com essa ação de intercâmbio virtual. A gente tem cerca de 30 disciplinas, tá? Com 10 instituições em 7 países. A Unesp, ela é líder no Brasil em relação a esse movimento de intercâmbio virtual. E o que a gente enxerga pela riqueza das ações que a gente pode implementar, eu acho que vocês puderam ter uma ideia aí de que oportunidade maravilhosa a gente pode oferecer aos nossos estudantes. A gente quer consolidar essa liderança e, mais do que isso, a gente gostaria muito que, da mesma forma que as pessoas, quando falam de intercâmbio virtual, elas enxergam a SUNY nos Estados Unidos ou a DePaul, que elas passassem a enxergar a gente também como uma referência em intercâmbio virtual aqui no Brasil. Tá? Então, eu queria falar só isso. Eu incluí um slide, a gente esqueceu de falar, mas com o pessoal que já participou, a gente escreveu um livro, tá? Esse livro ele foi publicado no final do ano passado e ele está disponível já no repositório institucional da Unesp. Tá? Esse livro ele conta a história do Brave aqui na Unesp, então como é que ele começou, como é que ele se desenvolveu. A Ana conta um pouquinho desses detalhes, então ela fala o que é, como é que se faz, um pouco do que ela falou hoje, mas a gente tem 8 professores que relatam as suas experiências com os parceiros internacionais. Então, algumas dessas disciplinas que a Ana mencionou hoje, elas são melhor detalhadas lá no livro.
e tem um capítulo final, onde a gente avalia, a gente faz uma avaliação dos diferentes tópicos que estão envolvidos e aonde você pode encontrar isso em cada um dos capítulos. Então, por exemplo, se você tiver dúvidas sobre a questão de idiomas, como é que eu trabalho com idiomas? Tem um capítulo que vai falar, olha, o capítulo tal trata isso do idioma e o capítulo tal trata aquilo do idioma. Tem diversas conclusões nesse capítulo final. Então, também é um ponto de partida interessante para vocês buscarem. Eu vou colocar o link, pode deixar, eu coloco o link já no chat, efetivamente é melhor, estou colocando agora. E com isso, eu abro o espaço para perguntas, tá? Para a gente ordenar, eu pediria a vocês que usassem a ferramentinha de levantar a mão e assim eu vou chamando as pessoas uma a uma para que elas façam as suas perguntas, tá? O primeiro que tem aqui na minha lista é o professor Agnello. Boa tarde a todos. Eu fui até um pouco impaciente em levantar a mão, porque eu vou dar a prova agora às 5 horas e eu gostaria de falar. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a iniciativa. Eu acho que realmente, podem gostar ou não gostar, mas é inevitável. Essas aulas virtuais, intercâmbio internacional, isso aí vai ser o futuro. Tá? E quanto antes a gente se adaptar, melhor. E eu vejo com muito bons olhos essa iniciativa da Unesp, que ela está na vanguarda, está pioneira, já está se antecipando, ou pelo menos se atualizando. Eu tenho alguma experiência internacional, eu sou coordenador do CAFTEC, que é de engenharia, deve conhecer esse projeto. Também sou coordenador do Comitê Acadêmico de Energia da UGM, que é uma das universidades públicas aqui da América do Sul. Enfim, eu acho que a palavra-chave para a internacionalização é flexibilização. A universidade tem que estar aberta à internacionalização. Não adianta a gente fazer internacionalização para ficar bonitinha, porque ela faz. Não, a universidade tem que querer fazer a internacionalização. E as pessoas dentro da universidade têm que querer. Não adianta chegar e dizer, não, o meu curso só vai poder ter crédito a disciplina ser cursada aqui. Se não passar pela minha disciplina, não vai se formar. Então, tem que estar aberto a isso. Eu acho que isso é um incentivo para os docentes e alunos. Porque, por um docente, ele participar de um curso que ele não vai poder nem dizer que ele deu aula naquela universidade, tudo bem, ajuda, mas se ele tiver no currículo dele, olha, um professor visitante na universidade e tal, e para o aluno, em vez de simplesmente aparecer no currículo dele, uma disciplina optativa, não, ele fez uma disciplina, teve créditos, então isso também incentiva o aluno a participar. Então, eu acho que a palavra-chave é flexibilização. Mas eu acho que é excelente o que a Unesp está fazendo. Esse programa Brave, assim, eu já tive a oportunidade de conversar com a Ana Cristina. Eu achei que realmente está muito bem estruturado. Eles dão todo o suporte. Basta a gente agora aproveitar. Eu queria só deixar uma abertura aqui, que eu já até conversei com a professora Ana Cristina, gostaria de enfatizar, a gente utilizar a estrutura da UGM. Primeiro, a gente já tem o COI, as universidades americanas, mas aqui na América do Sul, a gente tem já a UGM, que são universidades similares a nós. Similares em termos de currículo, em termos de maneira com que nós aplicamos as aulas, damos as aulas. Não está no mérito da questão se melhor ou pior, se melhor ou pior. Mas aqui na América do Sul, as coisas são mais semelhantes. E também tem um pouco de a gente ultrapassar essa barreira do idioma. O espanhol é muito mais fácil. A gente fala com acento, não sei o que, eles não se aprendem, né? Sempre que eu dou aula no anos e não sei falar espanhol, mas a gente
Claro que todo mundo aqui deve ter conhecimento de inglês, meu inglês é macarrão, aula, inglês eu dou, mas às vezes você se sente desconfortável. Eu quero dizer o seguinte, para a gente aproveitar também, fazer esse tipo de intercâmbio na América do Sul, porque a gente já tem a UGM, inclusive a gente já tem uma verba para os professores e nas instituições aqui na América do Sul, os alunos também podem fazer esse intercâmbio. Eu gostaria que fosse mais explorado esse programa Braga, utilizando a estrutura da UGM. Tá? Desculpa se eu falei muito rápido, é que eu gostaria de falar, parabenizar, e eu vou ter que dar uma prova agora, às 5 horas. Obrigado. Celso, seu microfone está desabilitado, desculpa, foi eu que desabilitei. Sr. Guinello, antes de você sair, deixa eu só comentar coisas rapidamente. A questão de ter começado assim, fora na América, não na América Latina, é que esse é um movimento que começou nos Estados Unidos. Então, a gente se engajou lá com quem começou a fazer isso. Mas a Ana mostrou um projeto já com o TEC de Monterrey, no México, e a gente tem, sim, e eu concordo integralmente com você, que a gente tem um espaço enorme a ser explorado na América Latina. E, certamente, a UGM é uma porta de entrada ou porta de saída para a gente para interagir com essas instituições. Acho que seu microfone fechou de novo. Celso, você está sem microfone. Agora voltou, não? Eu acabei de... Eu estou publicando aqui no chat 3 resoluções. Essas resoluções, elas tratam um pouco aquela questão da flexibilização que você falou. A gente já tinha imaginado que isso fosse acontecer. Então, no começo de 2020, a gente começou a discutir com o ProPG e Prograde resoluções que pudessem dar uma normativa para como o intercâmbio virtual ia acontecer, a mobilidade virtual ia acontecer, e isso que você falou de reconhecer, ele está lá também. A gente tem uma resolução que vai oferecer aos estudantes um certificado de competências interculturais. A ideia é que se ele faça uma série de coisas, não só mobilidade, mas a gente tem outras ações. A gente tem um programa que chama Buddy, que é ele acompanhar um estudante internacional. Então, se ele fizer um conjunto de atividades, ele vai ganhar um certificado que vai dizer para ele que ele tem competências interculturais. Eu não quero falar muito, mas eu não consigo. Existe hoje um grande estudo, se vocês olharem, mesmo do PISA, daquele grande teste, que fala das questões interculturais. E hoje existe um teste PISA para avaliar competências interculturais. Existem inúmeros estudos, eu posso passar algumas referências, que mostram como o mercado de trabalho reconhece e valoriza essas competências interculturais, que são conhecer outras culturas, mas também trabalhar em grupos de diferentes etnias, reconhecer a importância do outro, falar um outro idioma, diversos fatores. E existem já estudos que mostram como que esse intercâmbio virtual contribui para a aquisição dessas competências, tá? Então, a partir desse certificado de intercâmbios culturais, desse certificado, a gente gostaria de trabalhar, a gente vai trabalhar com a VUNESP, porque a VUNESP tem aquele programa de alumni, para que, através deles, a gente consiga valorizar esse certificado nas empresas onde esses alumni estão presentes. Então, tem todo um projeto maior por trás disso, e eu vou parar por aqui. Eu só falo que as resoluções elas são uma primeira versão. Então, uma questão que a gente precisa trabalhar nela também, e os CLIs podem nos ajudar muito, é na evolução dessas resoluções. A gente tem uma primeira versão das resoluções e a gente sabe que ela tem falhas, mas foi o que foi possível ser feito naquele momento. Elas foram aprovadas por todos os órgãos colegiados, CCPG, CCG e pelo CEP, mas elas podem ser aperfeiçoadas. Tá? E eu paro por aqui. Na sequência, o professor Vitor Fernandes.
Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, professor Celso. Boa tarde, professora Ana, parabéns pela apresentação. Eu tenho uma dúvida pontual, eu acho que, pelo seu slide, a questão que você apresentou, aparentemente é uma dúvida meio geral, até. Minha dúvida é mais prática, técnica. Bom, considerando o trabalho de vocês, essa iniciativa, a gente não tem o que falar, simplesmente os parabéns, fantástica, a gente está vendo isso acontecer, e como o professor aí previamente disse, é um caminho que a gente tem que seguir, é esse o caminho, não tenho dúvida com relação a isso, mas a gente sabe de todos os entraves que ocorrem. Eu estou participando de um COIL, junto com a Universidade da Flórida, Estados Unidos, com o México, está funcionando muito bem. Queria só frisar uma coisa que uns dois professores e colegas falaram com relação à língua, mas é muito interessante porque as aulas ocorrem em inglês, aí tem discussão às vezes em espanhol, às vezes em portunhol, às vezes em português, e é isso, eu acho que faz parte também do processo, eu acho isso muito legal, funciona, apesar de alguns entraves, algumas situações, mas funciona. Bom, vou me ater à minha pergunta. Eu, como coordenador de pós-graduação, eu vejo alguns problemas do ponto de vista técnico, e são coisas que a gente tem que conversar, eu acho que a gente tem que resolver. Eu vou dar um exemplo prático. Tem um aluno que está querendo fazer a pós-graduação, fazer o doutorado aqui no nosso programa na Unesp de Jaboticabal. Aí, quais são os problemas? Com relação à língua da tese, isso não é problema porque o regimento geral já prevê isso, língua estrangeira. Mas o grande problema, um dos grandes problemas, é a questão da oferta de disciplinas e a validação de créditos. Eu acho isso um entrave aí muito sério que a gente está tendo, que eu confesso que eu estou sambando aqui nos 30, aqui tentando resolver, tentando flexibilizar, inclusive, o nosso regulamento para a gente tentar abarcar essa situação. Tá certo que a gente está começando de certa forma, eu acho que isso é uma questão, um problema recente, a gente vai arrumar caminhos, mas eu gostaria de pedir sugestões e aí o que vocês, o professor Arana, o professor Celso, todos presentes, o que vocês vislumbram com relação a isso, como que a gente pode resolver essa situação. Obrigado. Vitor, eu vou começar a responder. A professora Dulce está aqui da ProAPG, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, ela continua a minha resposta. Eu não vou responder diretamente a você, mas eu vou comentar um tópico que você falou, que para mim ele é fundamental também, que é a criação de oportunidades que o Brave oferece. A Ana não falou, mas a gente tem gente que começou com Brave e agora está publicando junto também. Então, ele é uma porta para você criar oportunidades e desenvolver essas oportunidades. Eu concordo contigo que a gente tem que ir resolvendo os problemas conforme eles forem aparecendo. Eu tenho certeza que esses problemas eles podem e serão resolvidos. O que eu me proponho, e deixo, aí abro para a Dulce responder, e ver se a Ana quer comentar alguma coisa, é que a gente, numa próxima reunião dos comitês locais de internacionalização, a gente aborde essa questão exclusiva das disciplinas em inglês e de uma normatização que possa ser aplicada a elas. O meu ponto de vista, e eu entendo que cada programa vai encontrar a sua forma para tratar as questões, mas eu também vejo que talvez seja interessante nós temos uma normatização que trate dos principais problemas e que dê uma diretriz que possa ser seguida pelos programas de pós-graduação a partir de uma centralização de soluções que possam ser oferecidas. Tá? Ana, alguma coisa? Eu acho que é melhor passar para a Dulce, primeiro aí eu finalizo. Pode ser? Bom, boa tarde a todos, parabéns, Ana, pela apresentação. Vitor, essa é uma preocupação aí que nós temos todos, né, e assim, não é de hoje, que realmente, né, as competências sejam melhor aproveitadas.
né? Eu acho que é muito dispendioso, né, para os programas isoladamente, né, darem conta, né, de uma diversidade de disciplinas, né, cada docente fica sobrecarregado, e a pandemia, ela veio aí até para nos mostrar, né, que essa interação, ela pode ser muito mais proveitosa, que a gente pode, né, aproveitar essas competências, né, já instaladas de uma maneira muito mais otimizada, né? Eu acho que disciplinas aí comuns, né, interprogramas, né, que envolvam aí mais de uma unidade, ou mesmo mais de uma universidade, realmente, eu acho que a gente está nesse caminho, né, eu acho que temos que aproveitar aí que a pandemia deu esse empurrãozinho e fazer valer mais, né, essas interações aí. Eu acho que elas trazem ganhos, né, não só de tempo, né, para os docentes envolvidos aí, de experiências também, e para os alunos, né, uma riqueza aí que vai se multiplicar se a gente investir mais nessas interações aí, mais bem estabelecidas, né, mais sedimentadas. Obrigado, Dulce. Eu vou comentar rapidamente duas coisas, Vitor. Primeiro compromisso, eu já vejo aqui com as meninas para a gente agendar uma conversa especificamente com os comitês locais de internacionalização e convidamos os coordenadores de programas de pós-graduação para tratarmos dessa questão dos programas em outros idiomas. Eu não vou falar em inglês, mas eu vou falar em outros idiomas, e agregar algumas questões. A professora Paula Pinto, ela estava até agora há pouquinho aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem um programa de capacitação em idiomas, que é basicamente centrado no inglês. Esse programa ofereceu treinamentos junto com a Universidade de Queensland, de uma metodologia chamada CLIO, Content Learning Integrated, não, Content Language Integrated Learning. E a gente ofereceu, a partir desses treinamentos, mais de 40 disciplinas. A gente tem um levantamento de que existem mais de 100 disciplinas de inglês sendo oferecidas na Unesp. Então, a gente vai chamar essas pessoas também para mostrar a experiência deles e compartilhar dos problemas, dos desafios que eles enfrentaram. Mas, como a Dulce falou, é fundamental também que a gente ande e que a gente ofereça soluções à nossa comunidade para que tenhamos menos problemas a enfrentar quando um professor se dispõe a esse trabalho extra que é oferecer uma disciplina em outro idioma. Tá? Então, conte conosco e a gente vai avançar com essa discussão. Agora, na minha lista, é a professora Vera Lúcia Messias. Obrigado. Capellini. Oi, professor. Oi, Ana, parabéns pela apresentação. Está dando um pouquinho de eco. Rapidamente, eu gostaria de dizer que a experiência que eu tive com o Brave, eu fui uma das citadas, né? Eu falava COIL, agora é o Brave. Para mim e para os meus alunos foi uma das maiores e melhores experiências que eu tive desde que eu estou na Unesp. Primeiro, porque normalmente licenciatura já é o primo pobre, quase sempre as humanidades, né, Dulce, na área aí da academia. A pedagogia, então, nem se fale. O que eu diria para quem não fez e gostaria de pensar? Primeiramente, que eu concordo plenamente com o Aguinaldo, a gente tem que ter a questão da flexibilidade. O aluno não pode achar que para ele é prejuízo, que é um peso, que quando ele faz, ele tem que fazer a mais ainda, porque a nossa focou educação inclusiva e a terceira, sobretudo, competências interculturais. E dizer que quando a gente mistura pós-graduação com graduação, né, Ana, que foi o que a gente fez, muitos alunos da pós, que já têm a expertise da língua um pouco melhor, contribuem até para que alunos da pedagogia que não sabiam nada de inglês conseguissem participar, porque ele tinha aquele que estava ali do lado, quase que assessorando como um intérprete, né? Assim como a gente tem a Libras, a gente tem a audiodescrição, nós tivemos isso. E dizer que quando nenhum aluno da sala sabe, é um fator que dificulta, porque aí você está expondo o seu aluno
turma de lá. A língua, no caso, eu fiz com Nova York, né, com a Jay, e foi em inglês, mas a experiência mostrou que somente se os alunos não têm conhecimento básico nenhum, e o professor também pouco, porque agora o desafio da minha vida é aprender inglês, e todos os dias eu tenho feito aula, mas se o professor não é fluente e não tem um grupo da pós, é muito difícil. Mas tendo, é possível e todos podem aprender. Eu sou a que já fiz por 3 vezes. E digo mais, o Brave me inspira que a Unesp abra possibilidade de intercâmbio, interunidade, intercursos. Esta será a nossa sobrevivência, e eu defendo, sim, contratação de professor, mas jamais nós vamos ter o número que nós já tivemos. E aí, não tem cabimento eu ter, por exemplo, uma Dulce, eu estou pegando como exemplo, que a gente é parceira, que pode dar uma disciplina talvez para 12, 15, 30 lá, e eu possa ter 5 ou 6 que possam estar juntos. O virtual é importante, e eu não nego que o presencial também, mas a gente podia permear todas essas possibilidades na formação do nosso aluno. Se é uma coisa que a pandemia mostrou, é que isso é possível. E não só em inglês, agora eu quero fazer uma intercâmbio também em português, até com países de África, né, é possível, e espanhol. Então, só para dizer, Ana, que foi uma das melhores experiências que eu tive como docente da Unesp. E foi a Ana que me incentivou, que marcou uma reunião e que falou, professora Verinha, é possível. Obrigada, Ana. Legal, Vera, muito obrigada, viu? Que acho que é super importante, né? Você colocando assim, você explica o seu lado, né? A sua posição, e como outras pessoas podem estar com esse medo, né? Do inglês ou de outras coisas. E é possível, isso que você falou de ter um grupo de pós-graduação ajudando, né? Estamos com uma outra experiência de Bauru, agora que a gente está planejando para começar em abril, justamente, alunos da pós ajudando, né, e essa relação entre a pós e a graduação é super importante. Então, acho que o Brave, ele nos ensina outros modos de trabalhar também, né, então a gente tem que ter essa flexibilidade, essa abertura. E só complementando também o que o Vitor tinha falado sobre a questão da língua, Vitor, essa questão da gente pensar hoje em dia, para as pessoas, né, da área da linguística e tantos outros, pensar nessa questão de translanguaging, a gente está todo o tempo translanguaging, passando sobre as línguas e nos comunicando. Acho que até pensar para os professores de línguas hoje, repensarem o ensino de línguas muito mais voltado para essas questões pragmáticas, que é uma coisa que eu tenho olhado muito, e acho que é importante, Celso, a gente envolver a Paula também, né, falar sobre o programa de línguas da Unesp em uma das reuniões do CLI, para o pessoal que não conhece, conhecer, né, porque veio várias perguntas aqui no chat sobre isso. Verdade, Ana, isso é algo fundamental, eu paro por aqui. Quem não sabe inglês, o Brave faz a gente ter motivação para aprender. Então, para mim, como docente, o que mais me fez querer aprender todo dia o inglês foi o Brave. Que legal. Professora, primeiro, muito obrigado. Muitas das coisas que a gente faz aqui é para... Você não sabe a alegria que essa tua fala traz, assim, nesse momento de loucura que a gente está aqui, sabe? Saber que... e você tocou num ponto que, para mim, é fundamental, e que é fundamental no Brave, que é a questão da inclusão. Muitos, a grande maioria dos estudantes da Unesp, por questões financeiras, eles jamais vão ter a oportunidade de ter uma interação internacional a partir de uma mobilidade física. E o Brave abre uma porta para que essas pessoas possam, certamente, eles não vão viver o que é poder vislumbrar, estar na frente e visitar um museu e ter aquela experiência, mas eles vão ter uma oportunidade de ter essa experiência internacional. E só por isso, me perdoem, eu acho que vale o esforço de cada um dos professores para proporcionarem a seus alunos essa abertura de horizontes que a gente pode criar para eles. Então, eu vou até te pedir depois, eu não sei se eu consigo arrancar só essa parte dessa fala sua para a gente explorar ela depois, mas eu vou conversar contigo depois sobre isso.
Você tocou num outro ponto também, que faz parte de uma das estratégias da reitoria, que é uma maior integração entre a graduação e a pós-graduação. Então, isso é também algo que o Brave pode e deve, e já está trazendo para os nossos programas, que é uma atividade secundária que ele pode trazer. A Ana falou, a disciplina ela pode ser obrigatória ou optativa. Nada impede que ela seja uma disciplina obrigatória. Ela sendo obrigatória, ela vai trazer, o aluno vai ter aquele certificado. Mas a partir da resolução que a gente conseguiu, das 2 resoluções que a gente aprovou, tanto a de certificado de competências interculturais como a do intercâmbio virtual, isso vai estar no histórico do aluno. Então, o aluno vai ter a valorização dentro do que ele está falando, da disciplina que ele está fazendo. E a questão do idioma, eu acho que o Vitor tocou na questão desse translanguage, mas também existem diferentes técnicas que podem ser exploradas. A gente não quis fazer uma apresentação longa, mas existem técnicas que você usou, né, Vera? De quem sabe mais incluir os outros. Mas a gente tem que ir além disso e pensar que os alunos são muito mais cara de pau do que a gente. Eles escrevem no Google Translator, põe o Google Translator para falar, manda pelo WhatsApp. Então, eu não estou dizendo que a questão do idioma ela não é importante. Eu estou dizendo que a gente não pode deixar que ela nos impeça de nos envolvermos. O que você falou é verdade. O mínimo tem que existir, mas a partir daí existem diferentes técnicas que podem auxiliar aos professores a se envolver mais e mais em cada uma das ações, tá? Obrigado. O professor Jefferson agora, Jefferson Nascimento. Muito obrigado. Estão me ouvindo bem? Ótimo. Então, só parabenizar vocês, né, o Zé Celso e a professora Ana, e colocar para quem não participou ainda, né, acho que a grande maioria aqui, não sei, você falou que tem 70, né, pessoas envolvidas, mas nesse cômputo aí nós temos mais de 200, agora 181. Eu comecei, né, com uma série de restrições, a Ana Biondo sabe muito bem disso, né, e eu estou muito empolgado, né, com o mestrado profissional, colocando alunos não só da Unesp, também como nós vamos proporcionar isso para alunos que estão dentro da nossa rede de 14 universidades públicas. Então, eu acredito que, e assim, a receptividade das pessoas que estão trabalhando com isso, né, do COIL, lá da Florida International University, pelo menos o contato que eu tive, é muito ampla, tá? Então, realmente, a gente cresce, não só como docente, mas como ser humano. Eu quero deixar esse depoimento aqui, e agradecer imensamente aí a Ana pelo apoio dado, né, particularmente a mim, né, e ao Zé Celso, que a gente conhece de longa data também, por tudo que ele já tem feito pela internacionalização aqui dentro da Unesp e fora dela também. Então, seria isso. É só uma voz aqui de ânimo, né, porque a gente também está começando agora e realmente vê que o projeto é um projeto de sucesso. Muito obrigado. Obrigado, Jefferson. Eu estou vendo que as pessoas estão se manifestando lá no chat, mas eu estou mantendo a lista aqui. A Ana, depois a gente tenta responder todas as perguntas, tá? O que eu queria falar, eu não vou do Jefferson, é só isso. Encorajem-se. O Jefferson, a gente teve que falar para ele, teve que explicar, teve que... Não pelo amor de Deus, porque ele é um entusiasta, mas às vezes as pessoas se desencorajam por uma questão ou outra. E aí eu vou voltar ao que a Vera falou. Eu acho que o maior encorajador disso é saber a oportunidade que a gente pode criar para os alunos que a gente vai envolver nisso. E esse esforço extra, eu sei que a universidade sempre pede esforço extra para isso, para aquilo outro, mas a gente continua pedindo, porque o que a gente proporciona para eles é a abertura para um mundo que muitos deles... A gente tem depoimentos de alunos, a Ana tem. Quando você escuta o aluno falando, cada um de vocês que escutar, eu tenho certeza que muda o que você acha que aquele esforço seu talvez não vá valer a pena. Então, se inspirem nesses depoimentos que estão sendo feitos aqui. Obrigado, Jefferson. Agora é o Marcos Eduardo.
Bom, boa tarde a todos e todas. Parabéns, professora Ana, pela apresentação, interessante. Claro que depois, recebendo o link da gravação, né, a ideia é encaminhar para os docentes do curso. Mas a pergunta que eu faço, enfim, talvez seja a resposta muito simples, mas de qualquer maneira eu vou perguntar. Nós temos muitos professores substitutos aqui no curso. Né? Nós somos 7 RD e DP e praticamente 10 substitutos para conseguir tocar o curso. Existe a possibilidade desses professores substitutos também fazerem o Brave ou não? A ideia, a princípio, é com os professores efetivos e talvez, num segundo momento, com os professores substitutos. Porque se a ideia seria, abre aspas, né, explorar o conhecimento, a expertise, e, de repente, esses substitutos também podem ter algo que poderiam agregar para os nossos alunos e para a Unesp de uma maneira geral, né? Era essa a pergunta. Obrigado. Muito obrigado. Eu vou te responder, José Celso, tá? Vocês sabem que tem um compromisso dessa nova gestão com essa questão da contratação. A gente pode entrar nessa conversa, a gente não vai sair dela se a gente entrar. O que eu lhe diria é que, do meu ponto de vista, eu acho que a Ana pode responder, institucionalmente, eles são professores da Unesp. Eu não vejo razão nenhuma para que eles não se envolvam nessa atividade. Sem contar que, do meu ponto de vista também, ao envolvermos os professores substitutos, como a gente tem um acompanhamento com eles, uma espécie de um treinamento, a gente vai estar criando uma oportunidade para eles também, para eles serem melhores professores, se eles fiquem na Unesp ou se eles partam para buscar uma outra experiência profissional. Então, eu posso até fazer uma consulta oficial, mas eu não vejo nenhuma razão para que os professores substitutos não se envolvam nas ações do Brave. Logicamente, a gente tem aquela questão de o que vai acontecer de um ano para o outro, mas a gente sabe que um bom número dos substitutos tem permanecido por um período de 1, 2, às vezes 3 anos em cada uma das unidades. Então, para mim, a resposta é sim. Faria todo sentido para os estudantes e para os professores também, a partir da oportunidade que eles vão estar tendo de se envolver com uma prática pedagógica inovadora. Tá? Gostaria de responder e falar a respeito dessa pergunta do professor Luiz Carlos de Registro. Por favor, professor. Essa pergunta, a professora Gladys esteve em Registro, fazendo uma visita, tem uns 2 anos, apresentou o problema, e uma professora que era substituta fez justamente essa pergunta. Ela fala que existe, sim, limitações legais, porque o professor substituto, mesmo que ele tenha um período muito curto, ele fica 10 meses, assim que encerra o contrato, qualquer vínculo com a universidade que ocorra além do contrato dele, que está naquele período, ele não pode ser feito, porque se caracteriza um vínculo trabalhista no momento que ele não tem contrato de trabalho. Então, se puder existir uma coisa nesse sentido, ele tem que se restringir ao período pelo qual ele está contratado. Então, é um contrato emergencial, e a professora até reclamou que ela tinha muito interesse em fazer o Brave, era uma pessoa que até ficou mais que 1 ano, porque a Unesp faz um contrato de 10 meses, né? Às vezes menos, o professor sai e presta outro concurso. Se ela tiver uma atividade que ultrapasse esse período, ela não é mais servidora da Unesp. E estando vinculada com a disciplina, com o nome da Unesp, ela cria um problema trabalhista para a universidade. Foi essa a resposta que nós temos da Prograde naquele momento. Professor, eu entendo a resposta da professora Gladys naquela época, e efetivamente essa solução emergencial que a Unesp adotou com os professores substitutos impõe essa restrição dos 10 meses exatamente para que não haja, não aconteçam ações em relação à questão trabalhista, né? A minha resposta prática para isso, a gente pode voltar a discutir isso com calma, tá? É que caberia ao planejamento que aquelas 6 semanas que a Ana falou, que normalmente é um período onde as ações vão acontecer, que elas caiam nesse período que o professor vai estar contratado, né? Na verdade, os 10 meses cobrem
o período que o professor vai estar dando aula, né? E o Brave, ele vai estar inserido numa disciplina que vai ser a disciplina que o professor está oferecendo, né? Então, embora eu enxergue o potencial do problema que pode vir a acontecer, praticamente ele é menor do que se a gente for olhar para ele numa questão macro, né? Porque se o professor estiver oferecendo a disciplina, a ação vai estar inserida dentro daquela disciplina que ele vai estar oferecendo, né? Eu só estou interrogação qual foi a resposta que ele também, que eu acredito que outras soluções tem, mas mesmo a questão foram liberados em fevereiro, está chegando em abril, maio, para a disciplina do primeiro semestre, né? Eu acho que tem uma dinâmica muito mínima, ela não é uniforme dentro da universidade. Em algum campo, essa questão pode acontecer num período de dentro, mas em outros ocorre de forma totalmente complicada, né? Tem uma liberação em retiro em fevereiro. Hoje, nossa aula começou hoje, exatamente no momento que começam as aulas. As discussões encerram dia 30 de março, nós vamos ter professor lá para metade de abril, maio, do primeiro semestre ainda. Mas eu acho que é interessante uma consulta, uma equalização disso, porque eu acho que a justificativa do porquê fazer é importante. Eu acho que é uma questão com ajuste na questão da onde ocorre a contratação, o prazo, e alguns campos pode ser que dê muito certo isso. Celso, desculpa, eu tinha fechado seu microfone, que estava dando eco. Professor, obrigado. Eu acho que essa questão ela precisa sim ser considerada, que, como a Ana falou, existe uma questão do planejamento. Os professores planejam atividades que eles vão oferecer conjuntamente. Então, certamente, essa questão do professor substituto, ela adiciona outras questões, outros dificultadores que precisam ser analisados. Mas uma resposta assim, direta é que não existe um impedimento legal, mas que a gente precisa, sim, considerar os dificultadores extra que aparecem quando a gente vai estar trabalhando com o professor substituto. Tá? Obrigado. Desculpa, só para dar uma resposta rápida, assim, né? O Celso está falando. Gente, eu sou a Odila, estou no campo de Guaratinguetá e sou assessora da Prograde. E como surgiu essa pergunta aí do professor, eu estou consultando a assessoria técnica para ver se isso pode ser feito, tá bom? Obrigado, Odila. Eu queria passar agora ao professor Odair José Garcia. Olá, obrigado, professor Celso, boa tarde a todos. Eu também, né, sou um dos professores ali citados no exemplo da Ana Cristina. A propósito, parabéns, Ana Cristina, pela apresentação, ela foi muito objetiva. E assim, acho que existem muitos argumentos, né, a favor do Brave, né? A ideia posta, né, a princípio pelo professor José Celso, pela professora Ana Cristina, no início tinha um caráter meio de desafio, né, de algo, de um experimento, né, algo que poderia ser testado, mas agora acho que não temos muitas dúvidas de que isso funciona, né? É lógico que ainda precisa e pode ser aperfeiçoado, né, mas ele tem funcionado muito bem. E também o fato de isso poder ser empregado de maneira como um intercâmbio interno interunidades, eu acho que também, né, é uma avenida que o Brave demonstrou possibilidades. Mas eu gostaria de fazer aqui 2 pontos, né? Primeiro, o virtual, obviamente, jamais vai substituir o presencial, né? Todos nós sabemos que o presencial tem a sua importância, mas nem por isso também o virtual não tem o seu valor, né? É um valor diferenciado, né? Não dá para se comparar essas atividades. O virtual não é um quebra-galho, né? Apesar de nós estamos vivendo uma situação de muita insegurança, né? De ter esse ensino remoto emergencial, que logo isso vai passar, mas o virtual também não é um quebra-galho. Então, é algo que tem o seu valor e que precisa ser melhor trabalhado, né? Uma joia que está sendo lapidada aí através do Brave na Unesp.
Mas o que eu gostaria de perguntar é que, assim, por enquanto, né, o Brave, e eu falo por experiência própria, e acho que a Ana Cristina também deve ter um pouco dessa experiência, ele parte muito do professor, né, do interesse individual do professor de querer trabalhar algo diferente. E dá um certo trabalho, né, principalmente para você iniciar ele, né, depois que ele começa, né, ele funciona muito bem, e para repetir, isso fica mais fácil, mas o início, né, ele dá um certo trabalho, não é nada muito complexo, mas precisa de motivação individual do professor de colocar isso em prática, né? E se o professor não quiser, isso não funciona, né? Não adianta, depende mesmo do desejo, da vontade do professor de trabalhar isso com os seus alunos. O que eu gostaria de saber é se existe alguma conversa ou algo entre a Arex, entre principalmente a Prograde, para deixar isso mais, digamos assim, sólido, institucionalizado na Unesp, para que seja um pouquinho mais atraente para os professores, né, que isso não seja visto como mais um trabalho, ou algo assim, porque pela minha experiência na DePaul, embora lá eles tenham um approach diferente desse programa, né, isso funciona lá de uma maneira mais institucionalizada, mas mesmo lá, que o virtual tem um peso em relação ao presencial, e eles não competem, né, eles andam juntos, mas os professores que participam desses intercâmbios virtuais lá, eles têm, digamos assim, eu não sei se essa é exatamente uma recompensa, a palavra, mas existe uma recompensa para eles, né? Não fica simplesmente em algo motivacional próprio do professor ou algo mais específico da Arex. Então, eu gostaria de saber nisso, né, se existe um pensamento de um próximo passo, de deixar isso mais institucionalizado, para que isso possa ficar mais atraente para os professores, em termos de coordenação de curso, de departamento, né, como que isso está sendo visto aí na Unesp, né, tendo em vista o sucesso dessas atividades aí que estão sendo divulgadas, né? É isso aí. Zé, obrigado. Eu vou te dizer, mas eu não vou responder especificamente em relação ao Brave, tá? Vocês sabem que mudou toda a gestão aqui. O professor Dionísio, lá de Ilha, ele é o novo presidente da CPA, né, da Comissão Permanente de Avaliação. E eu já conversei, logo que o Dionísio chegou aqui, eu conversei exatamente sobre essa questão que você está falando, mas ela vai além do Brave, porque que é a questão do reconhecimento das atividades internacionais na avaliação docente. Então, o que eu posso lhe dizer é que existe uma discussão em curso da Arex, da Comissão Permanente de Avaliação, para que não só a questão do Brave, mas também qualquer outra questão. Vou te dar um exemplo. O professor Agnello, que abriu a questão de perguntas, ele falou que ele coordena um projeto Braftec. Para quem não se lembra ou não sabe, Braftec é um programa que permite mobilidade de alunos com bolsa financiado pela CAPES do Brasil para a França. Isso, no final, também não é valorizado hoje, formalmente, de forma alguma, dentro do processo de avaliação docente. Então, essas questões, se você coordena um convênio, se você tem um projeto internacional que traz recursos para a Unesp, se você oferece uma disciplina em inglês, eu não vou listar tudo, não vou ser extensivo, mas estou comentando algumas coisas. Isso tudo eu falei com o professor Dionísio, para que a gente lance uma discussão, para que isso seja valorizado na progressão docente, por exemplo, na avaliação docente, e que isso comece no planejamento departamental. Então, que dentro do planejamento departamental exista uma valorização daquele professor que, de alguma forma, se dispõe a contribuir com o desenvolvimento internacional do departamento e, por conseguinte, com o programa de graduação, com o programa de pós-graduação, com a pesquisa. Então, é inicial essa conversa. O que eu vou falar não é uma crítica, tá? A gente já tem, essa coisa já começou e não deu certo em outras gestões. Mas
de novo a gente começou e eu senti um entusiasmo muito grande do professor Dionísio para tocarmos essa bandeira para frente. Então, a resposta para você é sim, mas não só em relação ao Brave, mas em relação à internacionalização como um todo. Talvez a Ana possa falar, não é nada, não sei se tem alguma utilidade prática, mas a gente tem emitido, hoje o que existe são certificados que a gente emite para os professores declarando que eles desenvolveram aquela atividade. Tá? Sim, certificado, a possibilidade de participar de uma conferência apresentando com o parceiro, né? A gente tentar fomentar para que isso tenha continuidade e que essa relação continue a se desenvolver até virar pesquisa em conjunto e outras coisas em conjunto. Então, muito bem lembrado. Bem lembrado, Ana. Se vocês lembrarem, se vocês prestarem atenção naquele slide, no penúltimo slide, a gente diz lá que a gente quer financiar a participação de professores da Unesp em eventos. Na verdade, ninguém vai para o evento de pedagogia, ou de química, ou de engenharia. A ideia é que as pessoas participem de eventos onde elas possam mostrar a experiência de intercâmbio virtual dela. E, a partir daí, ela constrói outras interações. Essa participação em eventos, ela está um pouco conectada com aquela ideia que eu falei para vocês, que a gente tem de que a Unesp seja a referência no Brasil de intercâmbio virtual. Então, se a gente conseguir que 20 pessoas apresentem suas experiências no IVEC, por exemplo, a gente vai ter esse evento se repetindo diversas vezes, essa disseminação da experiência da Unesp sendo apresentada inúmeras vezes. Tá? Professora Hebe de las Mercedes. Boa tarde a todos. Eu gostaria de parabenizar pela reunião e pelas ações que estão realizando. Eu sou do Instituto de Química de Araraquara e uma das coisas que foi colocada pelo senhor é que esse tipo de intercâmbio virtual pode ser para muitos dos nossos alunos a única possibilidade de ter algum tipo de conhecimento de outra cultura ou de outros modelos. Nesse momento, alguns dos nossos alunos têm acesso ao ensino remoto em razão de que recebem chips. Outros não solicitam esse tipo de material, mas estão trabalhando em máquinas antigas, onde conseguem assistir um vídeo, mas não tem uma câmera, por exemplo. Então, a minha pergunta é a seguinte: há alguma previsão, ou chegaram a pensar nessa possibilidade de fornecer equipamento de boa qualidade para que um aluno que participa desses intercâmbios possa ter uma conexão decente, uma câmera para interagir com os outros alunos de outro país? Obrigada. Professora, eu vou passar a palavra para a Maria Odila. Eu só vou lembrar uma questão muito importante aqui, que talvez não tenha sido do conhecimento de todos. A Odila pode desenvolver isso, mas na semana passada houve uma reunião conjunta CAD, CEP e Conselho Universitário, onde esse ponto que a senhora levantou, ela foi discutida. E a resposta é sim, e aí eu deixo a Odila falar, sim, existe um movimento dessa gestão para tratar essa questão. Mas o importante é que eu queria só ressaltar a reunião conjunta dos 3 órgãos colegiados da Unesp. Por favor, Odila. Boa tarde, professora Hebe. Sim, a resposta para a senhora é sim. Celso, você pode fechar o microfone? Porque, professora, a gente chegou na Prograde, né, e aí teve um estudo sobre o uso do chip, a gente viu que existia esse problema
com os alunos em situação vulnerável, e aí existe esse projeto da Prograde e vai ser feito em forma de edital. Serão fornecidos 1.000 notebooks, 1.000 laptops para alunos em condições vulneráveis, e o edital vai ser lançado logo mais, assim, tá para ser lançado, estava passando nas instâncias. Serão 1.000 laptops, mais os chips, porque eles precisam tanto da máquina quanto da internet. É isso. Sim, obrigada. Eu acompanhei uma boa parte da reunião do CO, CEP, etc. E tinha ouvido isso. A pergunta era mais voltada a uma ação específica. Digamos, um aluno não qualifica para receber um laptop, mas vai participar de um intercâmbio virtual. Haveria possibilidade de ter algum tipo de ação específica para esse tipo de situação, de aluno que participa desse intercâmbio virtual? Obrigada. Professora, eu acredito que é complicado se nós começarmos a tratar problemas individualizados. A solução que foi dada pelos alunos colegiados é uma macro solução que atende à questão dos alunos que enfrentam esse problema. Vulneráveis. Celso, e também, desculpa te interromper, e também é uma solução inicial, né? E eu queria lembrar também e reforçar isso, talvez seja importante, o intercâmbio virtual não é uma resposta à pandemia. Isso a gente falou diversas vezes. Isso quer dizer que quando acabar a pandemia, se Deus quiser vai acabar, a ideia é que esse programa ele esteja ainda mais consolidado para que a gente possa envolver ainda mais estudantes. E essa ação, nós imaginamos, ela vai se dar nas nossas unidades, onde existem os laboratórios de informática, onde existe a possibilidade do aluno interagir. Nós temos um projeto, professor, eu não gosto de adiantar as coisas antes de elas acontecerem, mas existe a ideia, e a primeira coisa para as coisas acontecerem é a ideia. A gente tem uma ideia de estabelecer uma sala de intercâmbio virtual em cada uma das 24 unidades inicialmente, que essa sala ela pudesse ser usada para quando fosse acontecer uma disciplina que envolvesse componentes de intercâmbio virtual, os professores pudessem se deslocar àquela sala. Lembrem-se que a aula não vai ser dada o tempo todo lá, porque não são todas as aulas da disciplina que envolvem uma ação de intercâmbio virtual. Então, na verdade, no momento onde aquilo fosse acontecer, as pessoas poderiam se deslocar para lá. Uma sala desse tipo, piloto, foi estabelecida no final da gestão passada em Araraquara. Foi no IKEA, Ana? Foi na... Não, foi na FCLAR. Foi na FCLAR. Na FCLAR. Então, existe um modelo que poderá ser seguido, mas existe um projeto de que isso se desenvolva também, tendo em mente que a questão é que o intercâmbio virtual é algo que veio para ficar e que veio para transformar efetivamente a questão da internacionalização em casa que a gente oferece aos nossos estudantes, tanto de graduação como de pós-graduação. Que, embora na graduação talvez as questões ainda sejam mais difíceis, muitos dos estudantes de pós-graduação também vivem essa questão da impossibilidade de usufruir de uma experiência internacional. Eu não tenho mais ninguém inscrito aqui. Eu tenho uma resposta para a questão do substituto. Pois não, Odila, por favor. Eu consultei, né, o pessoal da assessoria técnica e não existe informação do Brave em relação ao substituto. Mas o substituto, né, ele é contratado por tempo determinado e exclusivamente para ministrar disciplina na graduação.
Então, seria uma questão a ser pensada, né, na Arex, né, Celso? Porque tempo hábil ele teria, né? Odila, é bom que você falou. Se vocês olharem a resolução do intercâmbio virtual, ela diz que a disciplina, para ela incluir componentes de intercâmbio virtual, ela precisa ter relatado no seu plano de ensino as atividades que vão ser desenvolvidas. Então, o que o professor precisará fazer é essa questão do plano de ensino. Desde que isso esteja no plano de ensino, nada impede que o professor substituto ofereça a disciplina de intercâmbio virtual. Mas eu queria agradecer ao Marcos, a gente não tinha pensado efetivamente nessa questão do professor substituto, e certamente é uma questão que a gente precisa considerar no oferecimento do Brave, dar um olhar particular a ela e tentar encontrar soluções específicas que possam ser oferecidas na questão do professor substituto. Mas, como a Odila falou, o professor ele é contratado para dar uma disciplina da graduação. A disciplina da graduação ela é uma disciplina que, por resolução, ela pode incluir uma atividade de intercâmbio virtual. Então, na resolução em si, não há problema do oferecimento, não há nada que impeça o oferecimento. Como a gente tinha falado, podem existir dificultadores para que essa prática seja implementada. E a gente vai pensar sobre formas de tentar minimizar essas dificuldades, tá? Sim. Eu acho que tem mais um inscrito, Luiz Carlos Ferreira. Ele falou já. Ele falou? Então tá. Já foi. Não, já foi. Você tem mais alguma coisa, Luiz Carlos? Ou era aquela intervenção que você falou quando o Marcos... Não, era só uma intervenção mesmo. Desculpa. Tá joia. De vontade. Tá legal. Pessoal, muitíssimo obrigado. A última mensagem que eu vou deixar hoje aqui, a gente gostaria de transformar essas reuniões com os comitês locais a definir, tá? Ou mensais ou bimestrais. Vamos ver como é que a gente anda. E a ideia é que cada reunião, embora ela possa se estender a outras áreas, que ela tenha um tema central, como hoje foi a questão do Brave. Então, a gente já tem aí a questão das disciplinas em inglês. Talvez a gente pudesse caminhar para a próxima reunião, considerando essa questão da discussão das disciplinas em inglês, tá? Então, aí, novamente, a gente volta a fazer um convite que é extensivo aos coordenadores de graduação e pós, porque certamente isso é um tópico que interessa. E aí eu finalizo falando que tem a possibilidade da mobilidade virtual. E a gente entende que, pelo menos para esse ano de 2021, o segundo semestre vai contar com disciplinas virtuais. E essas disciplinas virtuais, elas abrem oportunidade para que nós tenhamos estudantes de outros países, de outras instituições do Brasil, se inscrevendo nas nossas disciplinas também, sejam elas oferecidas em inglês, sejam elas oferecidas em português mesmo, tá? Então, era isso. Muitíssimo obrigado pela participação de todos. Cuidem-se e a Camila entre em contato para a gente agendar a próxima reunião. Tá legal? Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Muito obrigado.